Muito bom dia, meus irmãos e irmãs queridos. Hoje, dia 8 de fevereiro, terça-feira, ao vivaço nós estamos aqui, que Deus te abençoe. Estamos na série, hoje é o 7º episódio da série Deixe Ir Não Insista. Me diz aí no chat, como é que tá essa série para você? Resgatei com muito carinho, eu e minha equipe aqui, para você rever toda essa série, porque o que tem de gente preso não tá escrito no gibi, ok? Mas, por favor, me deixa teu bom dia aí, me deixa aí o lugar de onde você está falando, eu quero muito saber como é que tá essa série para você. Deixa aquele bom dia longo, comprido, bom dia! Isso, para eu saber que você está animado. Hoje, a nossa série Deixe Ir Não Insista, 7º episódio, vamos falar sobre mágoas e ofensas. Você é mais esperto, você é maior, você é muito maior do que as coisas que fizeram contra você, e eu vou te provar isso biblicamente. Você tem que ser mais esperto do que a maldade que fazem contra você. Você tem que ser mais inteligente. Você ganha com a cabeça e você perde com a cabeça. Eu vou te ensinar isso. Tome nota e divulgue para mim. Deixa seu like. Me fala da tua cidade, hein? Tem muita gente que eu tô percebendo aqui de cidades novas. Deixa a tua cidade aí para mim. Eu quero sempre, depois do programa, eu passo aqui, dou uma olhada, e é tão bom ver as cidades, pessoas novas. Se você está a primeira vez também aqui no Pensione, seja muito, muito bem-vindo. Hoje o tema vai pegar fogo, mágoas e ofensas. Você tem que ser melhor, maior, mais esperto do que o que fizeram contra você. Vamos lá então, papel e caneta na mão, roda aí. Queridos, 7º, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7º encontro do desafio Deixe Ir. Olha, já estou ficando já com aquele gostinho de saudade, né? Mas como a gente sabe que o melhor sempre está por vir, então não tem que ter saudade coisa nenhuma. 7 encontros já, hoje o 7º, penúltimo encontro. E o próximo encontro, sem dúvida, é um dos mais polêmicos, hein? O 8º, deixei o final como o mais polêmico, que é sobre relacionamento, casamento, namoro, noivado, principalmente casamento. Tudo bem com você? Me ajuda a levar esse link para o máximo possível de pessoas. Boa noite. Manda agora, por favor, aí no grupo da família, no grupo da empresa. Nós vamos falar sobre mágoas e ofensas. Tem que deixar ir. Mas pastor, foi um cachorro safado sem vergonha. Tem que deixar ir. Você não pode segurar nada que te torne pesado. Nada, tem que estar leve. De pesado já chegam os ataques do capeta. Então nós vamos hoje aprender na Bíblia, deixar ir mágoas e ofensas. E olha que tem mágoa e ofensa pesada, hein? Tem vezes que é melhor apanhar na cara do que ouvir algumas coisas. Tem vezes que é melhor tomar uma voadora no peito do que saber de algumas conversas paralelas. Enfim, mas pessoas com excelência, como você aprendeu recentemente, sabem lidar com a ingratidão e também, claro, com ofensas e mágoas. Se não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você está a primeira vez por aqui, bem-vindo. Esse é o desafio Deixe Ir, Não Insista. Quero muito falar dos meus livros para você. Tem 2 chegando aí, 2 estão no forno, né? São os meus próximos livros. Logo, logo vou estar mostrando para vocês, que é Decidir Machuca, Não Decidir Mata, e Quando Deus Demora. Mas esses não estão aqui ainda, esses já estão. Você já pode Deixe Ir, Não Insista, que leva o nome do nosso desafio, e A Difícil Decisão do Recomeço. Esse aqui é um diário. Esse livro aqui você vai comprar e você não vai emprestar para ninguém, porque a cada capítulo eu faço perguntas confrontadoras. Por exemplo, aqui no capítulo 8, todo o capítulo tem, mas tem aqui você no meu livro. É um espaço que eu deixei para você escrever. No capítulo 8 eu digo o seguinte, é importante refletir e contextualizar essa leitura. Eu coloco o seguinte, escreva nas linhas abaixo, de maneira confortável, seguindo as ações inimigas, o que você vai fazer para tomar atitudes necessárias agora em diante, naquilo que interrompe o seu recomeço, baseado no que você estudou. Então, a cada final de capítulo, eu confronto você a escrever decisões. Porque não adianta você ler o livro e ficar, ai, que legal, que bonito, que interessante. Você tem que trazer a realidade. Tá? E tem perguntas aqui dentro que talvez poucos teriam coragem de você fazer, ou de fazer para você. E está aqui A Difícil Decisão do Recomeço. Primeiro você lê o Deixe Ir, Não Insista, depois A Difícil Decisão do Recomeço. Legal, queridos.
Muito bom ter vocês aqui. A repercussão do desafio está enorme. Pessoas de vários estados do país, de outros países, seja muito bem-vindo. É muito bom ter esse tempo com você. Eu espero de verdade que você aplique, pratique, né? E eu peço, me ajude a divulgar o canal. Manda aí para as pessoas. O meu interesse único é que a palavra de Deus, que eu creio que liberta, transforma, chegue em corações. Ok? Sem mais delongas, vamos para a aula, que o tema hoje é polêmico e vamos trabalhar muito. Deixe ir, não insista em mágoas e ofensas. Quem nunca ficou ofendido por uma resposta atravessada? Tem gente que nos magoa brincando. Já ouviu isso? Tem pessoas tão hábeis em ferir, em magoar, que fazem isso dando risada, mas elas colocam o dedo na ferida. É o vinagre na ferida. Como é difícil, né, lidar com isso. Agora, eu pergunto para você, qual é a fórmula de controlar a boca dos outros? Como é que eu posso sofrer por algo que eu não controlo? Você controla a boca dos outros? Existe alguma norma de você dizer, ó, e você não vai falar mais isso. Você não vai me tratar mais assim. Eu não Se o camarada quiser, ele vai continuar. Agora, como que eu prendo uma situação a mim, que me devora, me angustia, me amedronta, e principalmente, não está em mim o segredo para que isso acabe, para que isso se supere? É algo apavorante. Estar magoado, e a palavra mágoa deriva de má água, água ruim, água podre. Beba uma má água e você vai ver os efeitos que isso provoca no teu aparelho digestivo, no teu aparelho, dores, cólicas, infecções. E é exatamente o que uma má água que permanece em mim provoca na minha vida. Vamos lá então, vamos trabalhar. Tem um texto que basicamente nós vamos trabalhar em cima dele, porque talvez não tenha ninguém na Bíblia, depois de Jesus Cristo, mais magoado, ou que sofreu mais ataques de mágoa, calúnia, difamação, perseguição, manobras de traição do que José. Não tem. E eu vou pegar um período da vida de José que não é o mais famoso. A gente fica muito apegado a ele na casa dos pais, sendo vendido como escravo, ele na casa do Potifar, sendo acusado, né, de estupro ali pela esposa de Potifar. Mas José também foi muito injustiçado na prisão, quando ele ajudou pessoas e simplesmente foi ignorado por quase 12 anos, esquecido. Tá? Então, Gênesis 40, 23 diz assim, ó: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu dele. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Por que você não pode se sentir no direito de ficar ofendido ou carregar mágoas? Por quê? Há uma razão para isso? Há uma razão para isso? Eu creio que há. Primeira coisa que eu quero te ensinar, e depois vou para a vida de José. Por que eu não tenho o direito de ficar ofendido em mágoas? Porque tudo aquilo que eu não libero por dedução está comigo. E ao longo da vida, eu não controlo o que as pessoas vão falar para mim. Eu não controlo a reação das pessoas, eu não controlo a resposta. Podem ser respostas mal educadas, respostas mentirosas, podem ser conversas tolas, pode ser a ingratidão, pode ser uma injustiça, pode ser uma calúnia. Porém, qual a garantia que eu tenho que de hoje até o final da minha vida, pessoas não vão tentar me caluniar, falar mal de mim, provocar situações de desgosto? Veja, se eu nunca conseguir me livrar disso, como eu vou chegar no fim da minha vida? Tudo que você não joga fora, não tem jeito, torna você mais lento. O peso tira a velocidade e a agilidade. E entender que eu não me desfaço do que jogam para mim, é compreender o seguinte: eu até sobrevivo, eu até permaneço em pé, porém, a lentidão de raciocínio, a lentidão de tomada de decisões, a lentidão em relação a ser feliz, a estudar, a vida correndo para algo que realmente vale a pena, isso vai ser tirado, porque tudo que eu não jogo fora
me torna mais lento. Escreva aí no chat. Tudo que eu não jogo fora, me torna mais lento. Tudo que eu não jogo fora, me torna mais lento. Isso é um fato. Por que eu não posso guardar amargo e ofensa? Quando você para por raiva, está magoado, ofensa, isso consome a energia do propósito. Olha para mim. Esse é o lugar onde eu estou. Esse é o lugar para onde eu tenho que ir. E eu sou uma pessoa só. Eu não tenho energia para alimentar o lugar onde eu estou e o lugar para onde eu tenho que ir. Eu sempre tenho que fazer uma escolha. Raiva é uma sensação forte de desequilíbrio emocional que gera em mim uma única sensação: vingança. Ou seja, toda a minha energia está concentrada em um momento passado e o meu presente está energizado ali. Vai consumir a energia do propósito. A energia que você tinha para voltar a estudar, para você arrumar um relacionamento decente, para você buscar Deus, para você servir, para você reformar a tua casa, para você ir para a praia, para você fazer uma viagem, para você fazer uma pós-graduação, para você arrumar um emprego, para você passar no vestibular, para você, sei lá, fazer o que da vida, toda essa energia vai ser consumida pela raiva. E você não tem, como eu acabei de dizer, você não tem energia para entrar em algo novo quando você gasta toda essa energia em algo que já aconteceu. Alguns chamam isso de frieza, eu chamo de inteligência. A capacidade de você olhar para frente, superar rápido, curar fácil, estar sempre com equipamentos de primeiros socorros perto. É o seguinte, arranhou, põe o band-aid e vamos embora. Tomou pancada, passa gelol e vamos embora. Eu tenho que ter a capacidade de ser leve. E a única forma de ser leve é: não guarde o lixo. Não guarde o que jogam para você guardar. Não seja tolo. Você não vai ter energia para entrar no novo se você gastou tudo em algo que aconteceu. E você não pode entrar em um novo ambiente, não tem como, se o seu coração está num ambiente velho. Não tem como. Agora vamos lembrar de José. José foi um camarada que viveu sucessivas crises. Sucessivas. O camarada na adolescência tem um sonho maravilhoso. Ele vai compartilhar o sonho na mesa de casa, com a família dele. Ele não foi compartilhar o sonho na praça, ele não foi compartilhar o sonho no presídio, ele não foi compartilhar o sonho no inferno. Ele foi compartilhar o sonho com as pessoas mais próximas da nossa vida, o pai, a mãe e os irmãos. E o que aconteceu com ele? Traição, ofensa. O camarada foi vendido como escravo. É golpe atrás de golpe, golpe atrás de golpe, dor atrás de dor. Vai para a casa do Potifar, se torna o melhor empregado. Ele poderia ser um cara amargo, porque foi traído pelos irmãos, está escravo, longe da família, longe do pai, longe da mãe, longe do conforto. Ele era o queridinho do papai, mas agora ele é um escravo. Mas não, ele se torna o melhor empregado da casa, o homem de confiança. Aí a Jezabel lá do Potifar se engraça com o menino e ele vai, né, e foge. Maravilha, o camarada está sendo fiel a Deus. E por ser fiel a Deus, ele é acusado, ele é preso. É golpe atrás de golpe, é pancada atrás de pancada, é um sonho atrás de outro. Aí agora o camarada está preso, injustiçado. Chegam duas pessoas, contam um sonho para ele, e ele só faz um pedido: vocês podem, eu vou ajudar vocês, é o copeiro e o padeiro, vocês podem, só uma coisa, eu vou interpretar esse sonho para vocês, mas só vou dizer uma coisa: vocês podem falar de mim para o rei? Sabe qual foi a recompensa de José? Depois de ajudar o copeiro e o padeiro, ele não tinha obrigação de se envolver, ele estava preso, o cara está arrebentado na vida, mas o camarada é bom. Os golpes que a vida deram nele, ele não guardou. Ele não guardou a traição dos irmãos, ele não guardou a acusação de estupro. E agora, por ser um cara leve, ele ajuda. E mais uma vez, ele só pediu uma coisa: quando vocês forem falar com o rei, falem de mim para o rei, por favor. Sabe o que ele recebeu? Silêncio e esquecimento. Vou te dizer uma coisa: sempre vai ter algo prestes a acontecer na sua vida. E você vai ter sempre uma escolha: ficar preso ao que aconteceu ou caminhar em direção ao novo. Eu vou repetir: sempre vai ter algo prestes a acontecer na sua vida.
E você vai ter que fazer uma escolha: ficar preso ao que aconteceu ou caminhar em direção ao novo. Qual é a sua escolha? Raiva. Claro, raiva machuca. Mas você percebe que não tem um versículo em Gênesis, um versículo, onde José fala sobre o que ele sentiu do que fizeram com ele. Não tem, pode procurar. Durante toda a história de José, não tem um versículo que diz assim: hoje José acordou triste, hoje José deu um murro na prisão. Eu tenho certeza que a Bíblia não omitiria se ele tivesse um desequilíbrio relevante. Se ele tivesse um tempo de crise emocional, um tempo de insegurança, eu tenho certeza que a Bíblia registraria isso, porque a Bíblia não esconde as falhas dos seus personagens. A Bíblia não esconde as instabilidades emocionais. Se não escondeu a de Jesus, que queria afastar o cálice, se a Bíblia não citou dias sombrios na alma de José, é porque ele não teve. Ele não ficou guardando o que fizeram com ele. Ele simplesmente, a ofensa e a ingratidão e a mágoa que jogaram nele, ele jogou fora também. A acusação que lançaram contra ele na casa de Potifar, ele jogou fora. E o esquecimento, ele jogou fora. Por quê? Porque ele sabia, isso é uma pessoa inteligente. Lembre-se, a raiva sempre vai manter você preso a um lugar. A amargura, o custo de estar amargurado, o custo de estar com raiva é o custo de ficar com os pés plantados no mesmo lugar. E o que eu aprendi com José isso é lindo, você precisa ser mais esperto do que aquilo que fizeram com você. José foi mais esperto do que a traição que os irmãos causaram nele. José foi mais esperto do que o que fizeram com ele na casa de Potifar. José foi mais esperto do que o copeiro fez com ele, o esquecimento. E é por isso que ele senta no governo do Egito. E ele não senta no trono do Egito como um homem magoado, ferido, injustiçado, rancoroso, totalmente cheio. E olha que eu vou te contar uma coisa, hein? Qualquer um que ouvisse a história de José daria razão para ele ser um cara amargurado, um cara azedo, um cara mal resolvido. Mas ele é um cara inteligente. Pessoas inteligentes não guardam o que tem que jogar fora. Você tem que ser. Escreva aí no chat. Eu preciso ser mais esperto do que o que fizeram comigo. Escreva aí. Eu preciso ser mais esperto do que o que fizeram comigo. Você tem que ser. A vida de José, a vida dele, foram ciclos, gente, de injustiças, ingratidão. Porém, o camarada quebrou o ciclo. Ele não se tornou o que fizeram com ele. Porque quem magoa, a expectativa é que o camarada beba essa água e se torne magoado. Já viu apelido na escola? Quando é que o apelido pega? O apelido pega quando te chamam de gordinho e você fica revoltado. E aí você, vai gordinho, vai gordinho, vai gordinho. E aí o gordinho fica nervoso. Quando te chamam de gordinho e você fala, eu sou mesmo, preciso fazer um regime, eu sou um gordinho mesmo. Acabou o apelido. Porque a recompensa do ofensor é ofender. A recompensa de quem magoa é magoar. E se você for um tolo, você dará recompensa ao cara que quer te magoar, se magoando. Quem atira, atira para acertar. E não tem nada mais gostoso do que você jogar um jogo quando você passa de fase. Quem joga videogame sabe do que eu estou falando. Jogo legal é aquele jogo que você passa de fase. E aí você deixa o camarada passar de fase em você. Porque ele te marca, ele te atira e acerta. Ele te magoa, ele quer te magoar e te magoa. Ele quer te ferir e te fere. Ele quer te ofender e ofende. Ele vai passando de fase. Daqui a pouco ele está na fase, eu vou destruir a emoção dele. Vai destruindo. Pare de ser trouxa. Não deixe as pessoas jogarem o jogo da tua vida e passarem de fase. Quem quiser jogar o jogo da minha fase, vai ter que jogar esse videogame fora. Porque da minha vida não passa de fase. Minha vida está na mão de Deus e não na mão das pessoas. José quebrou o ciclo. Mateus 24,
35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quem chamou José? Foi Deus. Quem deu o sonho que ele seria governador? Foi Deus. Olha quanta sujeira veio depois das palavras de Deus. Olha quanta traição, quanta mágoa. Mas as palavras de Deus não passarão. Escute o que eu estou te dizendo. Por mais que tenham colocado a mão em você, por mais que tenham te difamado, te caluniado, te magoado, feito injustiça, nada e ninguém invalida a palavra de Deus. Você precisa entender que se você não aprender isso, você vai ficar preso nessa ofensa, vai falar as mesmas coisas o tempo todo, a sua mente nunca vai ser controlada pelo novo, sempre pelo velho, pelo velho, pelo velho, pelo velho. Você tem que declarar hoje: eu sou mais esperto do que isso. Pessoas que vencem são pessoas que superam ataques. Pessoas que vencem são pessoas que superam ataque. Não é uma questão de ser santo, escolhido, maravilhoso, é uma questão de inteligência. Todo o peso acumulado me torna mais pesado. Agora, o Deus que me chamou, as palavras não vão passar. Qual é o perigo de você viver ressentido? Imagine o José, se ele na prisão se tornasse um cara, olha a ficha corrida desse cara, traído pela mãe, traído pelos irmãos, traído pelo patrão, traído pelos amigos de cela. Esse cara vai acreditar em quem mais? Esse cara, ele é esperto, por quê? Porque ele acredita em Deus. Agora, há um perigo de você ser ressentido. Está ressentido? O que é que você não digere? Qual é a situação que você não fala, depois que isso aconteceu, eu não sou mais o mesmo. Enquanto isso não se resolver, enquanto não tirar limpo, enquanto, olha, o que é? Vai lá, bonzão. Pessoas ressentidas não progridem. O ressentimento impede o progresso. Já era. Você não vai ter cabeça para estudar, não vai ter cabeça para trabalhar, não vai ter cabeça para inovar. Vai ser um cara que vai perder gente maravilhosa ao seu lado, não vai progredir, por causa de uma coisa que não muda. Vai tentar explicar para alguém que não quer que você tem razão. Não tem jeito. Além de perder o progresso, para de crescer espiritualmente, não consegue adorar mais. Levantava a mão para adorar, buscava Deus, tinha intimidade, era uma pessoa feliz, alegre, servia na igreja. Agora é pelos cantos, de cara feia, complexo. Será que estão falando de mim? Será? O cara começa a ficar doido. O cara ressentido, ele começa a ficar pinel das ideias. Síndrome de perseguição, síndrome de que estão falando da minha roupa, estão falando do meu cabelo, síndrome porque o cara está afetado. Ei, se liga, cresça espiritualmente, se livra disso aí, seja mais esperto. Se você se mantém ressentido, além de perder o progresso, além de parar de crescer espiritualmente, é inevitável. Você insiste em manter as folhinhas do calendário na mão. O calendário é o seguinte: dia 11 de maio, puxe. Dia 13, puxa. A folha do calendário tem que estar lá no dia. Passou o dia, tem que tirar. É data nova, é feriado novo, é comemoração nova. Se eu acumulo a ofensa, além de me tornar lento, perder o progresso espiritualmente, eu não consigo saber o que é novidade de vida. E aí vem o pior de tudo: se torna um ser humano infértil. E a Bíblia diz que nós glorificamos a Deus pelos frutos, pela multiplicação, pela alegria, pelo sustento. A Bíblia te chama de infiel o camarada que não multiplica. Olha a parábola dos talentos. Se torna infértil. O camarada não produz na empresa, não produz, sabe, não inova, aperta o botão do mesmo jeito, esquece os detalhes e não evolui. Aí daqui a pouco, além de magoado, está desempregado, está sozinho, porque o casamento vai embora, porque ninguém aguenta ficar do lado de alguém ressentido. E do outro lado, bonzão, bonitão, o cara que te ofendeu dizendo: eu consegui, hein, destruir. Ou você acha que a ofensa, ela vem com que objetivo se não destruir? Ou você acha que quem magoa porque quer teu bem? Quem ofende quer destruir. Cuidado com a língua do povo. Nunca diga que uma pessoa é boa
se ela fala mal de alguém. Não existe gente boa que fala mal de outro. Vou te falar uma coisa, não existe ser humano que preste que fala mal de alguém. Porque quem fala mal de alguém, fala para matar. E quem mata é bandido. Quem mata não presta. Nunca diga que uma pessoa é boa se ela fala mal de alguém. Então, como? Legal, aprendemos que tem um perigo de ficar ressentido. Pede o progresso, para de crescer espiritualmente, deixa as folhinhas do calendário na mão, se torna infértil sem evolução. E como finalmente deixar essa mágoa e ofensa embora? Primeira coisa, anota aí, eu preciso me perguntar, de onde veio essa desgraça? De onde veio essa força que me prendeu nessa situação, nesse lugar ou nessa pessoa? Eu tenho que saber quem é a pessoa, o que aconteceu. Eu tenho que saber. Você não vai vencer uma mágoa se você não tiver clareza, uma ofensa, de onde veio essa mágoa e saber o porquê que ela veio. Segundo, você tem que aprender, antes de querer lidar com essa mágoa, com essa ofensa, você tem que aprender a perdoar a si mesmo. A si mesmo. Não adianta você querer, porque algumas vezes nós aceitamos a mágoa porque a gente concorda com aquele que está nos magoando. Algumas vezes nós aceitamos a ofensa porque o camarada fala assim, ó, você é um vagabundo. E aí a gente fala, realmente eu sou um vagabundo. Olha, você não presta. Aí o camarada fala, realmente eu não presto. Você não consegue perdoar uma ofensa sem primeiro você se perdoar. 1 João 3,20, sabendo que o nosso coração nos condena. Porém, maior é Deus que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Maior é Deus do que o próprio coração que condena. Romanos 8,1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aprenda a perdoar a si mesmo. E agora, aprenda a perdoar os outros. Mateus 6,14, portanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como nós aprendemos recentemente na aula das dívidas, da parte financeira, o perdão faz parte. Eu não posso carregar peso, eu tenho que perdoar, porque essa é a vontade de Deus. Mas não presta o desgraçado, é um vagabundo, ele não cala a boca, ele continua, perdoe-o, perdoe, porque o caminho vai recompensar, e o caminho vai punir. A Bíblia diz que é na vereda, Provérbios diz, é na vereda, é no caminho que Deus recompensa o sábio, e é no caminho que Deus repreende e castiga o tolo. Continua no caminho, perdoe, e deixe que o caminho pune e o caminho recompensa. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Outra coisa importante, do porquê, como perdoar. Eu primeiro preciso saber de onde veio essa força que me manteve preso. Segundo, perdoar a mim mesmo. Terceiro, perdoar o próximo. E agora, eu preciso aceitar o perdão de Deus. Eu preciso aceitar. Se Isaías 43, 25, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Então assim, pastor, eu fiquei ressentido. É pecado? É, porque você tinha que perdoar do jeito que Deus te perdoou. Porém, entenda uma coisa, você pode perdoar porque Deus perdoa você. Aceite o perdão de Deus. Aceite recomeçar. Não importa quantos anos você está aprisionado nessa situação, não importa quantos anos você está recluso nessa área, a tua cabeça perdendo oportunidades de crescer, desenvolver, de ser uma pessoa bem resolvida, de voltar a sorrir, de voltar a fazer coisas básicas, como andar de cabeça erguida, como ter conversas novas. Como é gostoso, gente, o novo, o cheiro de um carro novo, o cheiro de uma casa nova, o cheiro de um produto novo. O novo, ele inspira. Agora tem gente velha, remoendo, criando redes sociais paralelas para ficar acompanhando de camarote a vida do outro. O outro nem lembra que você existe. Vou te falar uma coisa.
você precisa compreender algo muito importante. Muito importante. Quem fala, esquece. Quem ouve, não esquece. O que eu quero te dizer? Tem muitas pessoas que te ofenderam e nem lembram mais. E você está orando para Deus tocar no coração daquela pessoa para ela te pedir perdão. Ela nem lembra. Nós não temos a sensação do efeito que as nossas palavras causam nos outros. A gente pode até imaginar, mas a gente nunca vai saber a gravidade real, o estrago real que as nossas palavras causam no outro. E aí eu fico esperando uma retratação, um arrependimento de alguém que não tem a mínima sensação do estrago que fez em mim, e segundo, talvez nem lembre que falou aquilo. Por quê? Quem fala, esquece, quem ouve, não. Então, por favor, seja mais inteligente do que isso. Seja mais esperto do que o que fizeram com você. Perdoe, porque Deus também vai te perdoar. Hebreus 8:12, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não lembrarei. Mas, se Deus está me dando essa carta branca, para que ficar preso em algo? Eu quero concluir esse nosso encontro dizendo para você, você tem que ser mais esperto do que o que fizeram com você. José sofreu golpes um atrás do outro, pancada atrás de pancada, e você não vê um capítulo de Gênesis, um versículo, ele fazendo um desabafo, ele falando como foi doído ser acusado de estupro, como foi doído os irmãos o jogarem. Muito pelo contrário, os céus e a terra podem passar, mas as palavras de Deus não passam. Você tem que ser mais inteligente. Ninguém, a opinião de ninguém, a palavra de ninguém impede o que Deus tem para fazer na sua vida. Coloca isso na sua cabeça. A opinião dos outros não influencia no que Deus tem para você. A ideia não, só influencia o que você pensa sobre o que Deus tem para você. Seja mais inteligente que isso. Repita comigo no 3. Eu sou melhor do que o que fizeram comigo. 1, 2, 3. Eu sou melhor do que o que fizeram comigo. Digite aí. Eu sou melhor do que o que fizeram comigo. Vai lá. Vou esperar. Enquanto você digita aí, eu vou mostrar meu livro aqui, ó. Eu sou melhor do que o que fizeram comigo. Vai digitando aí, ó. Enquanto isso, você depois vai comprar o Deixe Ir Não Insiste. Tem que ler esse livro, hein? Livro de cabeceira. Eu sou melhor do que o que fizeram comigo. Eu sou melhor do que o que fizeram comigo. Eu sou melhor do que o que fizeram comigo. Você tem que ser mais esperto do que o que fizeram com você. Se você guardar, você está perdido. Está perdido, 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 acabou. Eu concluo dizendo duas coisas importantes para você. Diga bem alto, de novo. Eu sou melhor do que o que fizeram comigo. Por que José superou a traição dos irmãos? Porque ele era melhor do que a traição dos irmãos. Por que José superou a acusação de estupro? Porque ele era melhor do que a acusação de estupro. Por que ele superou ser esquecido pelos homens que ele ajudou por mais de 12 anos? Porque ele era melhor do que isso. E quem é melhor do que o que fazem sempre chega onde Deus tem para ele. Se você entender que você é melhor do que o que falam de você, que você é melhor do que os ataques que você sofre, nada vai impedir aquilo que Deus já começou a fazer antes da fundação do mundo. Nada vai impedir o lugar que Deus reservou para você. Seja inteligente. Você tem que ser mais esperto do que isso. Mais esperto do que isso. E se você não for mais esperto que isso, você se tornará o destino da decepção, o destino da mágoa. Não beba a mágoa. Galinhas comem do chão, águias comem das alturas. Você escolhe se você é uma águia ou uma galinha. Se você come lixo ou se você come da mão de Deus. E eu sinto muito pelas pessoas que querem te ofender e te magoar. Elas não vão passar de fase. Elas vão ter que jogar o videogame fora. Porque o apelido não vai pegar. As ofensas não vão te parar. E você estará livre para viver o plano de Deus. Nosso próximo encontro é o encerramento. Vou falar sobre relacionamentos. Vamos fechar com chave de ouro. Eu te espero. Fácil não é. Nunca foi, não é e nunca será. Mas uma vida cara não vem fácil. Uma vida que dura
E quando a gente pensa naquilo que a gente guarda, a gente pensa naquilo que a gente prioriza. O que você tem guardado? Promessas de Deus ou o que as pessoas falam? Uma das coisas que eu mais aprendi na vida é que a opinião de ninguém me define. A ideia de ninguém determina meu futuro. Mas o que Deus pensa a meu respeito e o que eu penso a meu respeito, isso produz destino. Você tem que ser mais esperto. Você tem que escrever seus capítulos apenas histórias que valem a pena serem escritas. Não gasta a tinta da caneta da sua vida redigindo situações desnecessárias, tolas, pequenas. Porque essa distração, esse jogo de distração está custando caro. Mas que bom que você está aqui comigo hoje. Que bom que a palavra de Deus te alcançou e você vai, em nome de Jesus, ser liberto nessa manhã. Pai bendito, eu quero orar. Orar porque não dá para perder tempo mais. Orar porque eu quero ser lavado. Essa má água que está na minha alma. Essa má água que está consumindo a minha cabeça. Já não trabalhamos direito. É uma insegurança. É um complexo de inferioridade. São abutres, pessoas carniceiras se aproximando de mim ao tempo todo, trazendo histórias, notícias que mantêm vivo aquilo que tem que morrer, que mantém vivo aquilo que tem que ser destruído, me mantendo no chão quando eu deveria estar voando. Nós somos águias. E uma águia, se é criada num galinheiro, ela pode pensar que é galinha e passar a vida inteira ciscando o chão, comendo lixo, comendo sujeira, quando foi projetada para voar imponente no céu, comendo carne fresca, escolhendo as suas presas. Steps carved by years untold, burning warm in ancient gold. Salted winds from distant days carry songs in hidden ways, calling back forgotten strides from the bones of ancient times. Hear the pulse beneath the stone, hear the earth recall its own. We are dust from stories spun, fragments shining in the sun. From the bones of ancient ties, we remember how to rise. Waves may break but never die. They return with every sky. Through the currents, through the cries, all our echoes synchronize. From the bones of ancient ties, we reclaim our living life. Whispered lore on the shores that came before. Oceans breathe in trembling tones, spirits carved in drifting foam. Every grain beneath my feet holds the rhythm of repeat, telling me the truth survives in the bones of ancient ties. Hear the heartbeat in the sand, feel the memories expand. Every lifetime, every shore, we have walked these paths before. From the bones of ancient tides, we remember how to rise. Waves may break but never die. They return with every sky. Through the currents, through the cries, all our echoes synchronize. From the bones of ancient tides.
with didgeridoo drone behind building drums. From the bones of ancient times.